eu preparei uma aula completa para você entender a diferença entre um arquivo para estamparia digital e um arquivo para estamparia de cilindro. Vai um café? Café é o combustível do designer e tem que ser sem açúcar. Bom, vamos lá. Separei aqui para vocês alguns arquivos e tem aqui uma pastinha de cilindro e outra pastinha aqui de estamparia digital. Aqui nós temos um arquivo para estamparia digital. Então, qual que é a diferença? Olha só. Vamos tomar nota para literalmente isso aqui ser uma aula, tá? Vamos lá. Ó, estampa digital. Não tem limites ou limitações de tamanho. Vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Sem limitação de tamanho. Tá? Então o que quer dizer isso? Quando eu aperto aqui Ctrl Alt I no PC, mas aqui no Mac é Command Option I, eu abro aqui essa tela que me mostra o tamanho da minha estampa, tá? Então aqui eu tenho um arquivo com 41 centímetros de largura por 49 centímetros, praticamente 50 centímetros de altura. O que isso quer dizer? Se eu venho aqui no View, venho aqui em Print Size, esse é o tamanho de impressão desse meu arquivo aqui, ok? Então ele tem 50 centímetros de altura, tá? É uma estampa relativamente pequena, uma padronagem pequena, e esse quadrado que você vê aqui na tela do Photoshop, ele vai se repetir até preencher toda a largura do tecido e pela metragem que o cliente for produzir. 300 metros, 600, 1000, não importa. Ele tem a questão do rapport, que ele vai encaixando e vai se tornando uma padronagem repetindo infinitamente de acordo com a metragem. Outra questão bem que para vocês tomarem nota aí. O arquivo de estamparia digital é desenvolvido em RGB, ok? Algumas estamparias convertem para CMYK na hora de impressão. Como a grande maioria das estamparias mais bem equipadas estão equipadas com softwares de impressão, não precisa fazer isso porque o software de impressão faz a conversão sozinho. Então, eu sempre trabalhei com a empresa Inedit, que é uma empresa da Espanha, então sempre trabalhei em RGB, mas tem estamparia que na hora de imprimir vai converter para CMYK. Eu gosto de desenvolver em RGB porque em RGB nós temos a maior gama de possibilidades de desenvolvimento. Eu prefiro perder um pouquinho na hora de converter para imprimir, no caso de uma estamparia que precisa converter para CMYK, do que já desenvolver uma estampa em CMYK totalmente limitado ali, abaixo do que eu poderia estar alcançando em questões de recursos gráficos, em questões de cores. Então, desenvolver em CMYK é muito limitado. É preferível desenvolver em RGB e, se precisar, converter para CMYK para impressão. Então, o arquivo para estampa digital é em RGB. Outra questão, o arquivo para estamparia digital, ele é em camadas. O que é camadas, Henrique? Camadas
é exatamente isso daqui que está aqui do lado direito. Então eu tenho aqui essa camada, eu tenho essa outra camada, eu tenho aqui várias camadas de efeitos que, ó, tá vendo? É um tonzinho de nada, mas tá aqui o efeito, ó. Então a gente tem algumas camadas de recursos aqui para melhorar um pouco a coloração. A gente tem aqui a camada de corrente, detalhe importante. Aqui o arquivo já está numa situação mais resumida, tá? Então o arquivo no processo criativo ele tem muito mais camadas e muito mais complexidade dentro dele. Aqui ele já está um pouquinho mais resumido, já pronto ali, quase pronto para impressão, tá? Basicamente não temos limitação de tamanho, não trabalhamos em RGB e depois convertemos para CMYK para impressão e é em camadas, tá? Detalhe importante, resolução. Normalmente a gente trabalha com 300 dpi ou, em alguns casos, 150 dpi, tá? Muitos computadores não dão conta de abrir estampas gigantescas em 300 dpi. Então, em alguns casos, passa os 150 dpi, mas é preferível que tenha 300. Caso os recursos de desenvolvimento e também da estamparia suporte mais do que 300, talvez 600 dpi, é melhor ainda. Sempre tem que ser múltiplos. Então, ou é 150, ou 300, ou melhor que seja 600. Então, basicamente, essas são as características de um arquivo para estamparia digital. Agora, eu vou abrir um arquivo que também é um animal print para estamparia de cilindro. Então, abri um outro arquivo aqui, é uma outra estampa. Visualmente, até parece que é meio que parecido, né? Olhando assim, parece que está meio que semelhante, mas temos algumas diferenças. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, ó, deixar os dois arquivos visíveis para você ver aqui. E qual que é a questão aqui? Note que o arquivo da direita está muito mais intenso, está com mais qualidade gráfica. Olhando para ele, você vê que tem mais resolução, mais detalhes. Quando a gente vem para cá, parece que está meio opaco, não tem tanto detalhe, a textura não está tão rica, ok? E isso já é um indício das características de um arquivo para gravação de cilindro. É óbvio que o arquivo que nós trabalhamos aqui para separar essa cor, ele possivelmente é de um arquivo que, na ocasião aqui, era algum papel descontinuado importado, tá? Tomem nota disso também. No mundo da estamparia de cilindro, existem os papéis transfer, que são papéis que vêm importado da Europa, e esses papéis são com diversas estampas. Esse é um papel que entra na estamparia transfer, estamparia sublimática, que só permite estampar em tecidos de poliéster. E o que acontece? Esse papel, ele dá 1, 2, 3, até 4 passadas. Então, ele dá para produzir uma vez, eles rebobinam de novo, produz novamente, rebobina e transfere novamente. Ele dá 3, 4 passadas, tá? Em alguns mercados de jovem senhora, que a estampa fica bem apagadinha, ainda, em alguns casos, eles conseguem ainda usar esse papel e transferir para esse tipo de moda. Então, aí o problema de comprar esses lotes de papel importado, transfer, é que eles acabam e muitas das vezes a empresa lá não produz mais e descontinua esse papel. E aí o que acontece? O mercado interno nacional é obrigado
a pegar uma parte daquela estampa que só está no papel, que tem ali o corte transferido no tecido, e aí recria isso e tem que ficar o mais próximo possível. Por quê? Imagine que uma confecção lançou aquele papel importado, produziu lá 3.000 metros, confeccionou, lançou a moda no mercado, vendeu muito e agora eles têm que repor isso para as lojas. E aí não tem mais o papel importado. Então eles são obrigados a recriarem essa estampa para ficar praticamente idêntica, e aí que entra a gravação do cilindro no Brasil ou fazer na estamparia digital. Na maioria dos casos é gravado o cilindro no Brasil porque são modas, são nichos de mercado que o produto tem um valor muito agressivo, então a estamparia tem que ser bem mais barata, e aí não fecha o custo na estamparia digital. E aí que entra a necessidade do designer saber a parte técnica para ser um designer completo e conseguir digitalizar essa imagem, fazer o rapport da imagem, colocar nas especificações técnicas corretas e aí fazer o trabalho de separação de cores, ok? Então, contextualizei bem para vocês entenderem, uma vez que eu falei que a aula era uma aula completa. Então, tomem nota, anotem, voltem, busquem entender essa aula. Se tiver dúvida, deixa aí algum comentário aqui e aí possivelmente a gente vai abrir o grupo lá do WhatsApp para tirar algumas dúvidas, ok? Então, voltando para o arquivo aqui. Então, qual que é a diferença? Esse arquivo aqui de estamparia digital é em RGB e tem uma resolução praticamente sem restrições para a estamparia digital. Quando a gente vem para esse arquivo aqui, ele já não está mais em RGB. Aqui ele está em canais, em channels. Então, notem que aqui você tem várias camadas e quando você vem nesse arquivo, você não tem várias camadas. Por quê? Porque, na verdade, ele está em canais. Olha só, eu venho aqui em channels e eu tenho aqui 3 canais. Quando eu desligo o canal fica nesse tom aqui, preto. Por quê? Porque o canal ele é contabilizado de uma curva de 0 a 100. O que quer dizer isso? 0 a 100 é o que vai gerar a retícula lá na gravação do cilindro. Existe uma estrutura de cilindro, ok? Que a gente vai anotar ali. Então, aqui temos o preto, tem aqui o marrom e tem o amarelo. Olha só a diferença. Quando a gente vem aqui no de camadas, você tem praticamente uma imagem fotográfica com alguns efeitos aqui realçados, mas é só uma imagem fotográfica. Ó, tá vendo? Quando você vem aqui, quando você junta, você tem praticamente a imagem, só que está tudo separado. Tem aqui o preto, o marrom e o amarelo. Cada channel aqui, cada canal aqui vai ser o cilindro gravado, tá? E aí entra uma outra questão também, resolução de cilindro. Então vamos abrir aqui o nosso arquivo. Então vamos lá, ó. Ó, estamparia de cilindro. Tamanho. Múltiplos de 64 centímetros, tá? Então, a volta do cilindro sempre é 64 centímetros e a largura, cada estamparia tem uma configuração, mas normalmente é 1,50, ok? Então, esse rapport aqui, a questão da altura dele tem que ser múltiplos de 64. Então, pode ser 32 ou pode ser 16 e também dá para fazer algumas alturas quebradas dependendo do tipo do cilindro usado na estamparia. No caso dessa estamparia aqui,
é um cilindro especial importado. Então o cilindro deles, na realidade, é de 42 centímetros, 43 centímetros, alguma coisa assim, tá? Então a metade da volta dele deu 21,60, porque não é um cilindro tradicional. Nesse caso aqui, é um cilindro que chama rotogravura, é uma máquina adaptada de gráfica de revista para a estamparia. É uma coisa meio diferente. E aí, a rotogravura, lá na produção, no resultado final, fica muito próximo da estamparia digital, mas ainda assim é cilindro. Então, aqui a gente tem tamanhos específicos, limitação de cores. Aqui eu só pude usar 3 cilindros. A estamparia passou para mim e disse, eu preciso gravar essa estampa em 3 cilindros. Não pode ser em 4, nem em 5 e nem em 6. O resultado tem que ficar bom em 3 cilindros. Então eu tenho aqui 3 cilindros. 1, 2, 3. O canal, que é o multi-channel, quando eu dou 2 cliques nele, eu tenho aqui essa parte aqui, ó, onde eu coloco a cor dele. Tá vendo aqui? Ó. E aí depois tem como transformar o arquivo de cilindro em um outro arquivo chamado index, onde eu aplico aqui a separação de todos os canais, aplico a retícula e depois somo de novo e ele fica inteiro chapado. Ele sai do estado de tom. Aqui ele está em tom, tá vendo? Ó? Médio tom, tá vendo? Ó? Tom claro, tom médio, tom escuro, que é o que vira retícula. Onde é um tom bem escuro, fica quase que chapado. Onde é um tomzinho mais claro, fica uma retícula com os pontos mais abertos. E depois de fazer alguns procedimentos, ele se torna um arquivo index, que é um arquivo de coloração usado internamente na estamparia, simulando ali o resultado do cilindro, e também esse arquivo ajuda o cliente também a colorir ali, caso precise enviar para o cliente. Cada estamparia tem até alguns arquivos que você consegue olhar ali no tecido e saber a porcentagem do tom que gera determinada retícula. Isso é algo que as estamparias de cilindro deveriam ter. Provavelmente muitas não têm, porque nem sabem que tem essa possibilidade, mas dá para você fazer tabelas e tabelas com várias tonalidades, várias porcentagens, e aí fazer a gravação do cilindro lá no cilindro de 125 mesh, 165 mesh, 195 mesh e por aí vai, tá? Parece que eu estou falando grego para você aqui, porque realmente isso é um assunto um pouco que não muitos designers gostam. É um assunto que não é todo mundo que vai precisar saber, ok? Mas ainda assim é uma profissão oculta, é uma profissão que paga muito bem, salários de 5, 7, 10 mil reais, 12 mil reais por mês, até 15, porque além de ganhar bem, o profissional que sabe separar as cores, ele cobra por cor. Então, por exemplo, o meu estúdio cobra para cada cor, no mínimo, de 120 a 150 reais por separação. Então, esse arquivo aqui, que tem 3 cores, ele custaria 450 reais para gravar ele. Tá? Então, recebi lá da estamparia. Tá, você quer separar? Quantas cores você quer? 3? Ok. 3 vezes 150, 450 reais. É o que eu cobraria nos dias de hoje desse arquivo aqui, tá? Eu cobro no mínimo 150 reais por cor, porque é um trabalho específico, é uma mão de obra rara, então dá para fazer muita grana se saber separar as cores. E não sei se você sabe, mas eu estou em semana de lançamento do estampatório e lá vai ter um curso bônus, que é um curso que vai ser um curso extra. Nessa semana toda eu fiz uma oferta super especial com vários bônus especiais e um super desconto já para você não reclamar. E depois de
tanto tempo sem lançar turma, estou abrindo uma nova turma com uma nova plataforma de treinamento e profissionalização em design de estamparia têxtil. Não sei se você sabe, mas eu tenho mais de 20 anos de carreira. Lá dentro da plataforma você vai ter a possibilidade de se aprofundar, se tornar um profissional em design de estamparia digital e também aprender a questão aqui da estamparia de cilindro. Eu sei que é uma aula um pouco extensa, uma aula um pouco densa, um assunto talvez seja até um pouco chato, mas se você quer evoluir, aprender, ser um profissional diferenciado e ter destaque como design de estamparia têxtil, é inevitável você também estudar e aprender essas técnicas aqui. Então, aqui embaixo, nos comentários e na descrição da aula, tem aqui o link do estampatório. Eu estou em oferta durante essa semana. Essa oferta fecha no domingo e alguns bônus podem acabar, pois alguns bônus são limitados e alguns já estão esgotando e logo eu vou ter que tirar da página. Se você tem alguma dúvida, entre aqui na página, tem um botãozinho lá, falar com o Henrique Toledo, clica lá, me chama, eu vou tirar todas as suas dúvidas ou a minha equipe. E esse é o momento de você entrar na plataforma e ter acompanhamento. Você não vai ficar esquecido, você vai ter acompanhamento todos os finais de semana. A gente vai ter os encontros ali em grupo e eu vou acompanhar, resolver todas as dúvidas e a gente vai ter um crescimento ali em grupo toda semana com esses encontros. E você também tem um bônus onde você tem uma mentoria VIP comigo, que ali eu vou fazer um diagnóstico profundo seu, personalizado seu, do seu momento, para a gente desenvolver uma trilha personalizada para o seu avanço. Então a gente se vê amanhã em mais um conteúdo pancada para você.